Bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte: hoje a prof deixou uma videoaula gravada para vocês, aonde nós vamos trabalhar a decomposição em fatores primos. Então, na última aula, a prof Ieda explicou para vocês o que é um número primo, né? Número primo são todos os números que são divisíveis por um ou por ele mesmo, né? Então, todo número primo, ele tem somente dois divisores, ou um ou ele mesmo. E agora nós vamos fazer a decomposição em fatores primos. Tenho quase certeza que o ano passado vocês já trabalharam com isso, tá? Então, esse ano vocês só vão relembrar como nós fazemos a decomposição em fatores primos, tá? Então, por exemplo, vamos colocar o título lá no caderno, né? Decomposição em fatores primos. Então, só vamos relembrar quais são, né, os primeiros números primos. Então, o 0 não é, o 1 não é. O primeiro número primo é o 2. Depois do 2, o 3. Depois do 3, o 5. Depois do 5, o 7. O 8 não é, o 9 não é, o 10 não é. O 11. O 12 não é, o 13, e assim por diante. Então, esse aqui, ó, é a sequência dos números primos. E sempre que nós fizermos a decomposição em fatores primos, nós temos que seguir esta sequência aqui, tá? Primeiro, nós vamos dividir por 2, depois, quando não dá mais para dividir por 2, nós vamos dividir por 3, depois, quando não dá mais, nós vamos dividir por 5, depois por 7, depois por 11, por 13 e assim por diante. Então, é essa sequência aqui, é essa ordem dos números primos que nós temos que seguir quando nós formos fazer a decomposição, tá? Então, vamos pegar lá o primeiro número, o número 12. Esse assunto tá lá na apostila de vocês, na página 77, da apostila C1, tá? Nós estamos quase acabando a apostila 1, tá? Logo, nós iremos para 2. Então, o primeiro número que nós vamos fatorar é o 12. Então, nós vamos pegar o número 12 e nós vamos passar um traço aí, ó. E nós vamos começar a dividir esse número. Então, seguindo a ordem, primeiro vai ser por 2. Então, eu vou pegar 12, vou dividir por 2. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. 6, de novo, eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. Agora, esse 3 não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou para o próximo. Qual é o próximo? O 3. 3 dividido por 3 é 1. Quando chega em 1, eu parei. E aí, nós temos a decomposição em fatores primos. Como é que eu escrevo essa decomposição, ó? Lembra quando a gente trabalhou a potenciação aqui, ó? Quantas vezes aparece o 2, ó? 2. Então, como é que eu vou escrever, ó? 2 elevado na 2. Por quê? Porque aparece 2 vezes. Vezes o 3. Então, isso aqui, ó, é a decomposição do número 12 em fatores primos. Lembrando que eu tenho que seguir essa ordem aqui dos números, tá? Vamos lá fazer outro exemplo. Vamos pegar o número 30. Vamos fazer a decomposição do número 30 em fatores primos. Então, passo o traço, começo dividindo por 2. Lembra que a gente trabalhou as regrinhas da divisibilidade? Então, nós já sabemos que o 30 é divisível por 2. 30 dividido por 2 é quanto? Isso aí, 15. Muito bem. 15. 15 não dá mais para dividir por 2, porque é um número ímpar. Então, eu vou tentar dividir ele por 3. Vamos ver se ele é divisível por 3? 1 mais 5 é 6. 6 é divisível por 3? É, 6 aparece lá na tabela do 3. Então, o 15 também será divisível por 3. Então, dá por 3. 15 dividido por 3 dá 5.
3, ó, 5 não dá para dividir por 3, eu vou para o próximo. O próximo é o número 5. Então, 5 dividido por 5, 1. Como é que eu vou escrever esse número 30 aí em fatores primos? Ó, vejam que aqui a prof não tem nenhum número repetido. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui, ó, é a forma escrita em fatores primos do número 30. Quer ver, ó? Se nós multiplicarmos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, essa aqui é a maneira que nós escrevemos o número 30 em fatores primos. Então, é dessa maneira que vocês vão fazer a decomposição. Vocês já estudaram isso ano passado. Esse ano nós só vamos relembrar, tá? Quero que vocês peguem agora lá na página 78. Lá na página 78, fala em MMC, tá? Primeiro, o que significa MMC? MMC significa mínimo múltiplo comum, tá? Então, quando você sabe fazer a decomposição em fatores primos, você sabe determinar o mínimo múltiplo comum, tá? Quando que nós vamos usar o mínimo múltiplo comum? Quando nós tivermos, por exemplo, a adição ou uma subtração de frações. Quando nós temos os denominadores diferentes em uma fração, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Isso também vocês já sabem. Hoje é uma aula só para relembrar conteúdos que vocês já aprenderam, tá? Então, na página 78, nós temos um exemplo lá. Primeiro, ó, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo comum entre os dois números que nós vamos trabalhar. Quando eu falo do número 6 e do número 15, certo? Número 6 e número 15. Então, nós vamos escrever, primeiro, para entender o que é o mínimo múltiplo comum, os múltiplos de 6. Então, ó, lembram que múltiplo, letra M e o 6 entre parênteses. Então, quais são os múltiplos de 6? Vamos começar lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. E assim por diante. Nós temos infinitos múltiplos de 6. Agora, nós vamos achar os múltiplos de 15. Tá? Quais são os múltiplos de 15? 15 vezes 0, 0. Vamos só colocar aqui uma chave, ó, para ficar um conjunto, né? 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. E assim por diante. Então, aqui nós temos os múltiplos de 15. E aí eu pergunto para vocês, quem é o mínimo ou menor, múltiplo entre o 6 e o 15? Qual é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo igual ao 6 e ao 5. Então, vamos ver aqui, ó. Tirando o 0, né? O 0 não conta, tá? O 0 não conta. Então, 0, 6, 0, 15, não é? 12, não é? 18. Ó o 30 aqui, ó. O 30 aparece no 15 e o 30 aparece no 6. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 15 é o 30, certo? E para resumir esse cálculo, para que vocês não precisem ficar escrevendo tudo isso que a prof colocou aqui, ó,
a gente faz a decomposição em fatores primos, que foi aquilo que eu expliquei antes, para achar o mínimo múltiplo comum, tá? Então, como que nós vamos achar o mínimo múltiplo comum de 6 e de 15 fazendo a decomposição, ó? Vamos fazer a decomposição do 6 e a decomposição do 15, ó. Lembrando, né? Não esqueçam a regra a ser seguida. Primeiro é o 2, depois é o 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Esses aqui são os números primos e eu tenho que seguir essa sequência. Então, primeiro eu vou dividir por 2, ó. 6 dividido por 2 é 3. 15 dividido por 2 não dá para dividir. Então, o que eu vou fazer? Vou baixar o 15. Certo? 3 e 15 são números ímpares, não são divisíveis por 2. Então, agora nós vamos para o próximo, que é 3. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. Aqui já terminamos, né? Aqui ainda não, ainda tem o 5. Então, o 5 só vai ser divisível por 5. Daí vai ficar 1 e 1. E agora nós vamos achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Como que eu acho o mínimo múltiplo comum? Basta multiplicarmos os fatores que ficaram aqui, ó, quando a gente fez a decomposição. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, ó, 6 vezes 5 dá quanto? 30. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, mínimo múltiplo comum entre 6 e 15 é o número 30, ó. Chegamos a esse mesmo valor que nós colocamos aqui em cima. Então, para não precisar ficar escrevendo a sequência dos números, a gente resolve dessa maneira aqui, ó, fazendo a decomposição em fatores primos, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui, tá? Vamos achar o mínimo múltiplo comum agora entre o 84 e o... Não. Vamos achar entre o 12 e o 18. Então, vamos lá, ó. Achando o mínimo múltiplo comum entre 3 e 18. 3 não, 12 e 18. 12 e 18. Tá? Como que eu vou resolver? Fazendo a decomposição. Então, eu vou pegar 12,18, passei o traço. Então, o primeiro número, 2. Lá em cima, ó. Vou apagar esse 6, esse 15 aqui, esse 30 e deixar só os números lá em cima. Primeiro por 2. 12 dividido por 2 é 6. 18 dividido por 2 é 9. Dá ainda por 2, né? Por 2. 6 dividido por 2 é 3. 9 dividido por 2 não dá? Eu baixo. Opa. Vamos arrumar aqui esse 9. Eu baixo. Não dá mais por 2, então nosso próximo número é 3. Então, vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Dá por 3 novamente. 1. 3 dividido por 3, 1. E agora nós vamos achar quem é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. Como que eu faço isso? Só multiplico, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 é o 36, tá? Mínimo múltiplo comum. Porém, agora nós também podemos calcular o máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? O maior divisor em comum entre o 12 e o 18. Para isso, nós precisamos achar os divisores, ó, tá? Então, mínimo múltiplo comum dessa maneira que vocês fazem. Agora vamos achar o máximo divisor comum, que a gente chama de MDC, tá? MDC.
entre 12 e 18. Então, vamos primeiro achar, ó, máximo, o maior divisor comum. O maior número que divide o 12 e divide o 18 ao mesmo tempo. Então, nós temos os divisores de 12. O primeiro divisor de 12 é o 1, certo? Lembra que a gente faz os parzinhos. 12 dividido por 1 é 12. Depois, nós podemos dividir por 2. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Depois por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Ó, fechou a sequência. Então, os divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E agora nós vamos achar os divisores de 18. Quem são os divisores de 18? Então, o 1, 18 dividido por 1, 18. Depois eu dividi por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Por 3, 18 dividido por 3 dá 6. 18 dividido por 4 não dá. 18 dividido por 5 não dá, só dá por 6. Então, terminamos a nossa sequência. Então, aqui nós temos os divisores de 12 e os divisores de 18. Qual é o máximo divisor? O maior divisor que divide o 12 e divide o 18, ó. O 1 é o menor. O 2, o 3, 4 não, o 6, ó. Então, tá vendo que o 6 é o maior divisor do 12 e do 18 em comum. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 18 é o número 6. E vocês viram que o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18, 36. Então, vejam bem, existem diferenças. Como que nós determinamos o máximo divisor comum sem ser dessa maneira? Fazendo a decomposição. Vou mostrar para vocês. Então, fazendo a decomposição, a gente já fez a decomposição, mas a prof vai repetir a decomposição. Então, olha lá, ó. 12 e 18. Dividimos por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Dá por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 9 dividido por 2 não dá, eu baixo. Próximo divisor não dá mais por 9, agora é só por 3. Não dá mais por 2, então agora é por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E dá por 3 de novo, que dá 1 e 1. Como que nós vamos achar agora o máximo divisor comum? Eu vou ter que olhar de novo, linha por linha, ó. Esse 2, ele dividiu os dois números, ó. 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Ele dividiu os dois, então eu vou circular ele. Agora, esse 2 aqui, ó, na segunda linha, ó, esse 2, ele só dividiu o 6, porque o 9, ó, continua igual, não é igual, é igual embaixo. Então, 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2 não dá, eu baixo. Então, esse que não dividiu os dois valores, eu não vou circular. Eu só vou circular aquele valor que dividiu os dois números. Vamos lá para esse 3, ó. Eu tinha 3 e 9. Aí foi dividido por 3. 3 dividido por 3 deu 1. 9 dividido por 3 é 3. Muito bem, esse 3 dividiu os dois. Agora, esse outro 3 aqui, ó, não dividiu, porque um já tinha terminado a divisão. Então, como que eu sei quem é o máximo divisor comum? Eu vou multiplicar somente aqueles valores em comum que dividiram os dois valores. Então, eu vou fazer 2 vezes 3. Máximo divisor comum é igual a 6. Tranquilo? Último exemplo de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Ó, a prof apagou lá os números primos. Vamos passar aqui. 2, 3, 5, 7, 11. Então, agora nós vamos achar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum dos números 8
8, 6 e 12. 8, 6 e 12. Então, primeiro nós vamos achar o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Vamos dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. Então, vendo que esse 2 aqui, ele dividiu todos os números e dividiu 8, 4 e 12. Então, o que eu posso fazer? Eu já posso circular ele. Tá? Agora, nós vamos dividir por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 2 não dá. Então, se não dá, eu já não vou circular esse valor. Ó. Vai baixar. E 6 dividido por 2 dá 3. Não circulei porque ele não dividiu todos os números. Próximo número por 2 ainda. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, eu baixo. 3 dividido por 2 não dá, eu baixo. Então, esse 2 aqui também não dividiu todos, então eu não vou circular. E o próximo valor é o 3. 1, 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Então, ó, estão vendo que só tem um valor circulado? Esse valor circulado, então, é o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 8, 6 e 12 é o 2. E agora, o mínimo múltiplo comum. Como é que eu determino o mínimo múltiplo comum? Multiplico todos esses valores. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, quanto que é 8 vezes 3? 3 vezes 8, 24. Ok? Então, máximo divisor comum é 2 e o mínimo múltiplo comum é o 24. Ok? Beijão para vocês. Até daqui a pouco.